Os sinais, os milagres e as maravilhas de Deus acompanham aqueles que são obedientes. Aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Mais uma vez é uma alegria estar aqui com cada um de vocês, falando dessa palavra que cura, salva e transforma. Mas por que, Moisés? Os sinais, os milagres e as maravilhas acompanham aqueles que são obedientes. De fato, elas acompanham aqueles que são obedientes. Quando a gente volta lá no livro, lá no comecinho da Bíblia, lá em Êxodo 14, contando a história de Moisés, a grande história do profeta Moisés, o maior profeta de todos os tempos, a maior parte das pessoas falam de duas coisas que são as mais impressionantes que Moisés fez. Primeiro, ele clama a Deus. Ele pede a Deus. Ele fala: Deus, né, estou aqui diante dos montes. Ele olhava para o lado direito, tinha monte. Olhava para o lado esquerdo, tinha monte. Olhava diante dele, tinha um mar gigantesco que ele não podia transpor. Olhava para trás, vinha Faraó com carros, cavalos, um exército pronto para dizimar Moisés e todos aqueles israelitas. Era tudo que Faraó queria, acabar com eles. E muitas vezes não é assim em nossas vidas? De repente você olha para o lado direito, não vê saída. Olha para o lado esquerdo, também não vê saída. Olha para frente, vê um mar lá que você não consegue atravessar. Olha para trás e tem alguém ali te perseguindo, querendo te destruir, acabar com você de alguma forma. E aí o que você faz? Muitas vezes a gente sente e chora. Aleluia. Claro que não, né? A gente clama a Deus. A gente pede a Deus. E Deus sempre está pronto para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa busca, para ouvir o filho dele. Então que a gente clame a Deus como fez Moisés. E aí o que Deus faz quando Moisés clama a ele? Ele pede que ele aponte a única coisa que ele tem, né, na direção do mar, para que o mar se abra. E essa é a grande história de Moisés, esse é o grande sinal, milagre e maravilha que Moisés faz, um dos grandes sinais, milagres e maravilhas que ele faz. Mas antes disso acontecer, Deus diz assim para ele: Moisés, você vai sair do Egito e vai levar esse povo, milhões de pessoas contigo, lá para o deserto. E Moisés não questiona Deus. Moisés ele não diz: mas no deserto, Deus? Mas no deserto mesmo, lá, aquele lugar cheio de areia, que não tem comida, que não tem água, eu acho que vai ser um pouco difícil. Será que não tem um outro caminho? Será que não tem um outro lugar, um outro jeito para que a gente possa fazer isso, Deus? Me ajuda! Não, Moisés simplesmente pega e tira o povo do Egito. Pega e conduz aquele povo no deserto, até que ele chega diante do mar. Mas até ele chegar diante do mar, Moisés só obedece e clama a Deus. Ele obedece e clama a Deus. Quando as coisas estão difíceis, o que ele faz? Ele sobe o monte para clamar a Deus e obedece a Deus. Por isso que os sinais, os milagres e as maravilhas acompanham aquele que obedece. Moisés não questiona Deus. Moisés, pelo contrário, o povo está lá fazendo uma verdadeira balbúrdia. O povo está dizendo para ele: pô, mas você nos trouxe para o deserto para que a gente morresse aqui? Será que não tinha cova suficiente no Egito? Pelo menos lá no Egito nós éramos escravos, mas nós tínhamos o que comer. Aqui nós nós não temos o que comer. Mas ele simplesmente clama e obedece e diz assim: vocês vão ver os sinais que esse nosso Deus ainda vai fazer. Ou seja, ele cria, ele obedecia, ele não questionava. Tem até um louvor que chama Questiona ou Adora, que a gente possa seguir adorando e não questionando o nosso Deus. Aleluia! Louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor, esse Deus poderoso que tanto fez por cada um de nós. Aleluia! Que a gente possa seguir obedecendo a Deus, porque se a gente seguir obedecendo a Deus, certamente os sinais, os milagres e as maravilhas vão nos acompanhar em todo o tempo, em todo momento. Eu não sei se vocês já viram quando sai uma ordem de dentro do tribunal. Ela vem lá com todo o escrito, né, o texto, e no final lá está escrito cumpra-se. Não está escrito pesquise-se, pense-se, discuta-se, investigue-se. Não, está escrito
para ser. E é isso que Deus espera de mim e de você, que a gente cumpra a ordem que Ele fala para cada um de nós. Deus está sempre falando conosco e que a gente possa entender, ouvir e cumprir a voz de Deus, porque quando nós cumprirmos a voz de Deus, certamente os sinais, os milagres e as maravilhas dele vão nos acompanhar em todo tempo, em todo momento, por todo lugar onde nós estivermos. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Que você seja grandemente abençoado por Deus na sua vida pessoal, na sua vida familiar, no teu ministério, em todos os lugares. Que Deus te abençoe poderosamente, que você guarde essa palavra no teu coração. Cumpra-se, obedeça, porque os sinais, os milagres e as maravilhas vão te acompanhar. Deus abençoe.